Abençoados com toda sorte de bênção. Estamos aí mais uma vez com mais um estudo aqui, abençoados. E o tema do estudo de hoje aqui é Inferno de chamas eternas é mentira? Inferno de de chamas eternas é mentira? Abençoados, quantos evangélicos aí vivem com medo do inferno? Quantos têm medo de perder a salvação e ser levado para o inferno? Quantos têm medo disso aí? Amém? E vou mostrar para vocês, abençoados, que essa teologia do inferno, essa teologia evangélica do inferno, evangélica, católica, é mentira. É mentira, não existe. Amém? A palavra inferno, ela veio do hebraico Siol. E Siol tem uma tradução de sepultura ou sepulcro, né? Quando o Novo Testamento foi traduzido para o grego, ele não foi escrito em grego, ele foi traduzido para o grego, porque aquelas pessoas que falavam ali, eles eram judeus. A língua oficial deles era o aramaico. Era o aramaico. O hebraico era só falado apenas no templo entre os sacerdotes, como antigamente a Igreja Católica, os sacerdotes católicos falavam latim. Assim, os sacerdotes hebraicos, hebreus falavam hebraico. A língua do povo, a língua oficial do povo era o aramaico. Todos aqueles apóstolos ali falavam aramaico. Ele não falava grego. Então, o Novo Testamento foi traduzido para o grego. Um grego antigo. Não é o mesmo grego dos dias de hoje. É um grego chamado grego koiné. É um grego antigo. E Jesus nunca falou a palavra inferno. Ele nunca falou a palavra inferno. Isso vem de uma teologia evangélica, católica, evangélica, porque a igreja evangélica saiu da igreja católica, né? Que é chamada igreja luterana, né? E o que acontece? Fizeram aquela teologia, tanto católica como evangélica, baseada no grego. Então, a gente vê aqui na nossa Bíblia hoje muitos termos inferno, 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 mas lembrar vocês que tanto Jesus como aqueles discípulos, aqueles apóstolos, nunca falaram essa palavra inferno. Amém? Eles falavam Siol. Essa foi uma tradução. Depois fizeram essa tradução, acrescentando essa palavra inferno. Abençoados, eu vou dar um versículo para vocês aqui, lembrando que se Siol se traduz como sepultura ou sepulcro, meus abençoados irmãos evangélicos, não precisam temer o inferno, que se o inferno é sepultura, todos nós, quando morremos, iremos para a sepultura. Você, eu, todos nós. Até os animais, né, também estão indo para a sepultura. E tem muitos locais que têm cemitérios de animais, estão indo para a sepultura. Então, não precisa temer, tá? Porque todos nós iremos para a sepultura. Não tem nenhum bom e nenhum ruim. Não tem um pastorzão, sabe tudo, ou um simples ladrão. Todos iremos para o mesmo lugar, sepultura. Agora, a questão do espírito aí é outra questão.
questão de espírito é outra questão. Aqueles que são filhos de Deus e tem o Espírito de Deus dentro, igual diz Romanos 8, esse irá para Deus. A carne vai tombar para o pó, para a sepultura, e o espírito vai retornar para Deus. Amém? Então, é uma coisa diferente entre o mal e o bem, né? A Bíblia nos mostra que existe muitos... não ia entrar nesse assunto, que é tema para outro estudo, mas eu tenho que explicar para vocês que a Bíblia nos mostra que existem os filhos da bênção e os filhos da perdição, destinados à perdição. Esses não têm um Espírito de Deus. O fim deles é sepultura. Amém? Sepultura. Vou te dar aqui, em versículo, na Bíblia, NAA, Nova Almeida Atualizada. Ela está escrita assim, 1 Samuel 2:6. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura, está escrito aqui, sepultura, e faz subir de lá. Na Bíblia King James, de 1916, uma versão bem antiga que eu peguei, está escrito sepulcro. Sepulcro e sepultura é a mesma coisa. A maioria das Bíblias está escrito sepultura. A NTLH, eu tenho aqui, Novo Testamento da Linguagem de Hoje, diz mundo dos mortos. Mundo dos mortos. Não é uma tradução correta, não é uma tradução correta, porque as pessoas que acreditam no inferno, onde as pessoas vão e ficam lá, elas pegam essa tradição mundo dos mortos, se baseia nisso e afirmam isso como verdade, não sendo uma verdade. Então, eu sempre digo aqui, temos que temer essas Bíblias de linguagens de hoje, Bíblias muito modernas, porque elas vêm com uma linguagem, né, muito desfocada, vamos dizer assim, da realidade, muito fora da realidade. Eu, particularmente, eu prefiro as Bíblias antigas. Eu prefiro as traduções mais antigas, né? Essas Bíblias modernas eu só uso para, né, quando tem alguma palavra que eu não consigo entender, porque as Bíblias antigas usavam uma linguagem, né, uma linguagem que às vezes algumas coisas a gente não consegue entender. Então eu pego a nova e vejo o que está se referindo ali. Mas não me baseio muito nessas novas, não. Então, sepulcro, sepultura, lugar dos mortos, ou mundo dos mortos, não está se referindo ao inferno ao qual o sistema religioso de hoje ensina. Seus pastores te ensinam sobre o inferno. Inferno de chama eterna, inferno que você irá e vai arder na chama eterna eternamente. Amém? A gente não vê isso na Bíblia. A gente vê, sim, chamas eternas, aonde as moscas e os vermes nunca acabam e o fogo é inextinguível. A gente vê isso. Mas não está falando do inferno que seus pastores te ensinam. Hoje eu vou te mostrar aqui o que está querendo se referir aqui. Né? Primeiramente, nós aprendemos que fomos criados lá no céu com Deus,
Antes da fundação do mundo, antes do mundo ser mundo, nós fomos criados lá com Deus, nosso Pai. E por que então agora? Vamos parar e observar. Por que então agora esse nosso Pai? Por que então agora ele vai nos levar para o inferno? Será que ele desistiu de nós? Será que ele não quer mais os seus filhos? Será que ele quer abandonar os seus filhos? Ou será que essa teologia evangélica é errada? Vamos ver aqui. Jó 38, 7, 18 e 21. Jó 38, começando no 7, diz: Quando juntas cantavam as estrelas da manhã, ou estrelas da alva, estrelas matutinas, que se refere à primeira estrela, estrela da alva é a primeira estrela, se refere ao planeta Vênus, que é a primeira estrela que aparece na manhã. Por isso que a estrela da manhã, você na sua casa, você olha para o lado onde o sol nasce, às 4 horas da manhã, você vai ver ela brilhosa, grandona ali. Faz esse teste aí na sua casa. 4 horas da manhã, vocês que acordam cedo para trabalhar, é mais fácil isso. Olha para a direção onde nasce o sol na sua região e você vai ver a estrela da manhã. É a primeira estrela que aparece no dia, né? Então, a estrela não aparece à noite, não. A estrela aparece de dia. Só que o brilho do sol ofusca e a gente não consegue ver as estrelas durante o dia, né? Mas a estrela está todo momento no mesmo local. E a estrela da manhã, que é o planeta Vênus, é a primeira que aparece, né, às 4 horas da manhã, em direção onde nasce o sol. Então, abençoados, se refere, né, aos primeiros filhos. É uma figura de linguagem. Está se referindo aos primeiros filhos. E diz: e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo, festejavam, rejubilavam, em algumas traduções. O que está dizendo aqui? Esse livro de Jó 38, Deus está mostrando para Jó, falando para Jó sobre o fundamento, a criação do mundo. Ele está falando sobre a criação do mundo. Amém? E no 38 ele está dizendo, quando ele estava criando o mundo, fazendo o mundo, os filhos, os primeiros filhos criados lá no Espírito, amém? Estavam ali rejubilando, festejando a criação de Deus. Por isso que dizendo que fomos criados desde antes da fundação do mundo, antes de o mundo ser mundo. Deus estava fazendo o mundo e nós estávamos festejando junto com Deus. No 18, pulando para o 18, ao Deus pergunta a Jó: compreendeste a largura da terra? Está falando sobre a terra, sobre a criação da terra. Faz-nos saber se tu sabe, faz-nos saber se sabes tudo isso. Onde está, 19, onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas ao seu limite e para que saibas as veredas para sua casa? Deus está perguntando para Jó sobre essas coisas. Jó, assim como nós, não lembramos, Jó não lembrava e nós não lembramos, por quê? Ao entrar nesse mundo, nesse corpo físico, né? Nesse irmão André Bonito aqui, quando eu entrei nesse corpo físico feito por papai e mamãe, há um esquecimento das coisas
espiritual. Há um esquecimento da minha vida celestial. Assim acontece com vocês. Há um esquecimento. Houve esse esquecimento na mente de Jó, porque a mente carnal, ela encobre esse conhecimento. Mas Deus falou para ele no 21, de certo tu o sabes, porque já eras nascido, e porque é grande o número dos seus dias. Está entendendo, abençoado? Deus está falando que Jó já era nascido nesse tempo. Então ele sabia todas essas coisas. Só que a mente carnal encobriu esse conhecimento. Houve um esquecimento. E hoje nós, através da palavra, nós estamos relembrando essas coisas. Glória a Deus. E Deus diz para ele aqui, Deus fala para ele, porque é grande o número dos seus dias. Não está falando dias físicos. Não está falando de dia físico. O irmão André, anos físico, o irmão André tem 54 anos. Mas o irmão André, que é o espírito, o verdadeiro irmão André, o verdadeiro eu, é espírito como vocês, somos velhos, somos antigos, somos desde antes a fundação do mundo. E Paulo confirma a mesma coisa em Efésios 1, 3, 5. E ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Glória a Deus. Portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Paulo está confirmando. Paulo está confirmando a sabedoria que ao Deus, né, revelou a Jó. Dizendo: Jó, você sabe de todas essas coisas, porque é grande o número dos seus dias. Você já era nascido, e é grande o número dos seus dias. E Paulo está confirmando isso, ensinando isso e ao Deus estava relembrando para Jó. Paulo está ensinando isso ao povo de Éfeso. E diz: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Adotado porque não deixamos de ser filhos, mas quando entramos nesse corpo de carne, passamos a viver as coisas desse mundo físico. E muitas vezes, pela desobediência, né? Pela desobediência, pelos os maus caminhos, não deixamos de ser filhos, mas nos afastamos do nosso Pai. E Cristo vem e nos resgata novamente, nos adotando novamente deste mundo, nos adotando desse sistema religioso falho que existe hoje em dia, nos resgatando de todo o mal que estávamos vivendo nesse mundo. Então, Cristo vem nos resgatando de várias formas, né? Por isso que ele fala aqui, nos adotando como filhos, porque aqueles que estavam vivendo as coisas do mundo, todos nós vivemos no mundo, mas vivendo as coisas do mundo, estava sob a tutela do mundo, sob a tutela das coisas do mundo. Aqueles que estavam nas religiões, que até hoje ainda muitos estão sob a tutela das religiões, sob a tutela dos seus pastores. Então, Cristo vem nos resgatando da tutela do mundo
nos resgatou, nós que estamos aqui, da tutela da religião. Está entendendo? Então, ele nos adotou dessa tutela. Por isso fala, adotados como filho por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Amém? Então, abençoados, se viemos do céu, se fomos criados junto com Deus no céu, desde o antes do mundo ser mundo, por que agora, Deus agora, nos mandaria para o inferno? Já pensou nisso? Será que Deus desgostou da sua criação? Por que agora... Por que ele tirou nós lá do mundo celeste, onde vivíamos com ele, e mandou a gente para essa terra para experimentarmos, né, essa vida material, carnal? E, logicamente, muitos de nós erramos aqui antes de sabermos realmente quem somos. Hoje sabemos quem somos. Antigamente não sabíamos quem somos. Achamos que era um ser carnal buscando uma experiência espiritual. Hoje sabemos que nós somos espíritos, somos espirituais, experimentando, tendo uma experiência carnal. Então, hoje sabemos dominar essa mente carnal. Amém? Sabemos quem somos. Sabemos quem somos. Que somos filhos de Deus. Que somos criados desde antes da fundação do mundo. Mas agora Deus me abandonou? Deus quer me mandar para o inferno? Que Deus é esse? Esse é um Deus evangélico. Esse é um Deus da religião. Eu não quero esse Deus na minha vida. Não quero esse Deus na minha vida, porque ele é antibíblico. Antibíblico. Amém? Eclesiastes 12, 6, 7. Vamos observar o que está escrito. E o pó e o pó volta à terra, né? Não está dizendo que o pó volta ao inferno. O pó volta à terra. Quer dizer, à sepultura, ao sepulcro. De onde veio? O corpo físico veio da terra, veio desse mundo físico. Foi criado, nasceu nesse mundo físico, a carne. E o espírito que foi criado lá no céu com Deus, no tempo determinado de cada um de nós. Uns são mais novos, uns são mais velhos, outros estão nascendo, outros já se foram. No tempo determinado por Deus, cada um de nós viemos habitar nesse corpo físico. Amém? Viemos habitar nesse corpo físico. Então, a carne tomba para a sepultura. Mas o espírito que já éramos do céu, vamos voltar para o céu, para nossas moradas celestiais. E Jesus mesmo disse, a nossa pátria é nos céus. Amém? Então, abençoado, Jesus nunca falou de inferno. Quando Jesus se tratou de inferno, dizendo onde as moscas nunca acabam e o fogo nunca extingue, relatado aqui por Marcos 9, 43, 48, Jesus não usou essa palavra inferno. Essa foi a tradução grega. A tradução grega, quando traduziu o Novo Testamento para o grego, botou essa palavra inferno. Mas Jesus nunca usou essa palavra. Jesus não falava grego, falava aramaico. Amém? Então está escrito aqui, Marcos 9, vamos começar no 43, dizendo: E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares na vida mutilado do que
possuindo as duas mãos, irem para o inferno, para o Seol. Aqui não está tratando de Seol, perdão. Aqui está tratando do Geino. Jesus está se referindo ao Geino, onde o fogo que arde jamais apaga. Ele está se referindo ao Geino. É uma referência no Vale de Hino. Amém? Hino era um homem, era o nome de uma pessoa, né? Jei vem do hebraico, significa vale. Hino é o nome de uma pessoa, era um moabita, né? E essa referência, Jesus usou essa referência porque era um símbolo da época. Era um símbolo da época, símbolo de terror, símbolo de desprezo, símbolo de condenação. E todas aquelas pessoas que eram contra o governo da época, hoje o nosso governo está lá em Brasília, né? O governo da época deles estava lá no Sinédrio. O nosso está no Planalto, né, Central, em Brasília. O governo deles era no Sinédrio, onde ficavam os sacerdotes, os escribas, fariseus, e todos aqueles que eram contra esse governo e cometiam atos contra o governo. Também muitos ladrões, muitos indigentes, né? Era apedrejado em praça pública e atirado dentro do Vale de Hino. Porque na época de Jesus era um local vulcânico, mas que era uma lixeira pública. Uma lixeira pública. Esse Vale de Hino, muito antes de Jesus, na época do rei Josias, era um local de sacrifício. Era um local de sacrifício, sacrificava crianças, moças virgens. Amém? Sacrificava a Moloque. Amém? O deus moabita. E não era um moabita. Amém? Não vou entrar nessa história, mas ele era um moabita e esse vale era dele. Ele usou esse local vulcânico para ali fazer a adoração, o sacrifício ao seu deus, Moloque. Então era chamado Vale de Hino, Hino, do hebraico, adaptado depois pelo grego por Geena. Então, então Jesus, aqui em Marcos, está dizendo: naquele lugar, os teus vermes devoradores não morrem, e as chamas nunca se apagam. Porque ali tinha muito lixo, ali tinha muito cadáveres, né? E tem vermes, tem moscas, era um local vulcânico, tinha fogo. Reza a história de que quando esse vulcão começou a ficar extinto, começaram a jogar ali pedras de enxofre para manter esse fogo aceso, para que a queima dos lixos, a queima dos indigentes que apareciam mortos nas cidades, os assassinos, os ladrões, não poderia ser enterrado ali porque a terra é santa, então era jogado lá. Estão compreendendo? O Vale de Hino, no Vale de Hino, lê aí na sua casa, não vou ler, mas para não perder o foco e não acrescentar demais esse vídeo, lê aí na sua casa, anote aí, 2 Reis 23:10, e vocês vão entender claramente o que eu estou falando. O Vale do Hino, ele na época aqui de 2 Reis, era chamado de Tofete. Tofete, no hebraico, significa crematório. Era onde levava as vítimas para ser cremada, né?
a sacrifícios ao deus deles, Moloque. Amém? E ali usavam moças virgens, crianças, para ser sacrificada ali a Moloque. E na época de Jesus, já não fazia mais esse sacrifício, porque você vai ler aí em 2 Reis 23:10, que o rei Josias acabou com esse sacrifício, matou esses sacerdotes, até sacerdotes, né, israelitas, que também participavam disso, foram assassinados, foram mortos por Josias. Todas aquele altar, aquelas imagens dos deuses Moloque, de vários outros deuses que os moabitas adoravam, Josias mandou quebrar tudo, mandou queimar, mandou acabar. Então, na época de Jesus, já não existia mais. Já não existia mais esse local de sacrifício. Na época de Jesus, já era uma lixeira. Uma lixeira. Então, Jesus está explicando, se o teu pé te fizer tropeçar, te fizer errar, é melhor entrares aleijado, né? Entrares para a vida aleijado, do que tendo os 2 pés ser lançado no Geíno. A sua Bíblia está escrito inferno, mas já expliquei que foi uma tradução posterior. No Geíno, Jesus está se referindo ao Geíno. Porque se você tropeçar contra os fariseus, os saduceus, os escribas, eles vão te lançar lá, no Vale do Hino. Então, Jesus está alertando. Ande corretamente. Ande corretamente. E alguma parte da Bíblia está dizendo, respeite os que governam. Né? Respeite os governantes. Ele fala até na época dos tributos, né? Respeitam os que governam. Para que você tenha uma vida em paz. Para que sua vida seja paz. Que se você perseguir o governo, você seria capturado, você seria lançado lá no Geíno. Então, Jesus está aqui alertando eles. Onde o teu verme não morre e o fogo é inextinguível. Inextinguível. Então, Jesus está falando, relatado por Marco, figurativamente, dizendo ao povo procurar não errar, procurar andar nas normas do governo da época. Jesus não está falando aqui, não está se referindo ao inferno que os seus pastores aí, né, seus pastores, ensina para vocês que se não for para a igreja, está dando brecha para o diabo, e se der brecha para o diabo vai te levar para o inferno, e você vai arder lá no inferno pelos séculos dos séculos. Primeiramente que, depois que você morrer, a carne é morta. A carne já é morta. Ela vive por causa do espírito. Né? Então, você morreu, a carne, pum, vai tombar na sepultura. O seu espírito vai voltar para Deus. Mesmo se você pegar o seu espírito e jogar num local de fogo, seu espírito não vai sentir dor. Não vai ranger de dentes. Então, uma historinha para criança. É uma mentira. Você com a mente de um adulto, você com a mente adulta, você vai observar uma coisa dessa, vai achar isso terrível. Como pode o meu espírito sentir dor? Como pode o meu espírito arder em chamas eternas? Por isso que muitas pessoas acham a Bíblia incoerente. Por causa dessas teologias fracas, dessas teologias inúteis religiosas, dessas teologias falhas religiosas. E ele diz ainda que teus olhos te levar a pecar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos teus olhos do que possuindo os 2 seres atirado ao inferno.
ao geíno. Então, para você entrar no reino de Deus, você tem que entrar, né, com sua mente ligada às coisas de Deus, ligada ao alvo, que é Cristo. Você não pode entrar no reino de Deus, né, tentando apaziguar as coisas, porque é uma referência aqui. Jesus está usando geíno como uma referência, dizendo que se você viver em carne, viver pelas coisas do mundo, viver amante das coisas do mundo, amém? Você vai morrer e não vai ter lembrança, ninguém vai ter mais lembrança de você, como Eclesiastes diz. E você mesmo não terá lembrança de nada, porque a carne é morta. Você que é espírito, retorna para Deus. Está entendendo? É uma referência, amado, é uma figura de linguagem. Jesus está alertando o povo e não falando literalmente do inferno de chamas eternas, que naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. Amém? Acima dessa palavra, a teologia evangélica criaram esse inferno fictício, a morada de diabo, a morada de Satanás. Amém? Se você der brecha para o diabo, vai ser levado lá para esse inferno. O diabo vai estar lá, chifrudo, de rabinho, com garfinho na mão, aguardando você, te atormentando dia e noite por séculos dos séculos. Falácia religiosa, mentira. A Bíblia não fala sobre isso. É mentira. Então eu botei esse título aqui. Inferno de chamas eternas é mentira. Não existe. A tradução para inferno do hebraico significa sepultura. Todos nós iremos para a sepultura. Nossos corpos vão descansar na sepultura. Nosso espírito, né, vai retornar para Deus, da onde veio. Vamos voltar aqui? Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Eclesiastes 2, 6, 7. E o pó volta à terra. O pó se referindo ao corpo físico. Veio do pó da terra e vai voltar para o pó da terra. Da onde veio? E o espírito, que foi criado desde antes da fundação do mundo, que eu te mostrei aqui, né, em Jó e em Efésios, que o espírito foi criado antes da fundação do mundo e ele volta para Deus que o deu. Amém, abençoados? Então, vamos voltar lá embaixo, porque eu boto umas coisas aqui para me lembrar, né? Então, esse inferno pregado pelos seus pastores é mentira. É mentira. Amém? Esse Deus ensinado pelos seus pastores evangélicos, eu não quero na minha vida, porque é antibíblico. É um Deus carrasco, um Deus vingativo, um Deus irado, e eu já mostrei para vocês, no estudo passado, que ira é obra da carne. Deus não pode ter obra da carne. Deus é espírito. E seus filhos são espírito. E busca adoradores que te adoram em espírito. Então, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Não é material. Amém? Não é material. Eles usam esse inferno para te prender aos sapões, porque quanto mais pessoa presa ao sapão, mais dízimo, mais oferta, mais dízimo, mais oferta. E eles vão crescendo, eles vão enriquecendo, e você vai aí ficar anos e mais anos a ver navios, e não conhece a verdadeira palavra do nosso Deus Criador. Amém? Então, eu vou parafrasear aqui uma palavra de Paulo
e dizer para vocês: se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas. Amém? Eu sou o irmão André Palhares, da cidade de Barra do Piraí, do estado do Rio de Janeiro. Aqui embaixo está meu número do WhatsApp. Se você quiser conhecer mais sobre a graça de Deus, entre em contato comigo. Se você quiser conhecer a graça de Deus, quiser aprender a graça de Deus, entre em contato comigo. Não entre você que gosta de refutar, discutir, não entre. Não entre, tá? Porque eu libero esse número para pessoas que querem aprender a graça de Deus. Amém? Estou sendo bem claro, bem lógico. Amém? Então, eu sou o irmão André Palhares. Se inscrevam, se estão me vendo a primeira vez. Se inscrevam aí no meu canal MDCG André Palhares. Se inscrevam, não esqueça de dar os seus likes. Ajude-nos a levar esse conhecimento a quanto mais pessoas possível. Pode pegar esse vídeo, como muitos outros vídeos, pode compartilhar à vontade. Amém? Não esqueça de dar os seus likes, se inscrevam, traga mais pessoas para se inscrever. Vocês que já são inscritos, abençoados, traga mais pessoas para se inscrever. Ajude o canal do irmão André. Amém? Vocês que estão aí apenas como ouvintes, né? Tem muitos ouvintes aí. Se inscrevam, abençoados. Se inscrevam. Ajude aí o canal. Amém? Eu peço vocês que ajude também o canal Democracia Espiritual do meu irmão Carlos Gomes, o canal Guerreiros da Fé do meu irmão Neilton Cruz. Amém? Ouça esse vídeo uma, duas vezes. Anote, leia, pesquise. Vamos aprender e vamos crescer a cada dia, de glória em glória. Essas palavras maravilhosas, né? Que são palavras, né, predestinadas para o nosso crescimento espiritual. Amém? Muito obrigado. Até a próxima. Graça e paz.